Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Golden Talks e nessa edição eu vou falar com o Ricardo Gonzalez. Se vocês viram meus posts recentes sobre ZDM e quer saber um pouco mais, confere aqui nessa edição porque a gente vai falar sobre a história dele e sobre muita coisa do ZDM, beleza? Então, vou chamar aqui o Ricardo Gonzalez. Fala, Ricardo, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Beleza? Beleza, tudo certo. Conta aí pra gente, Ricardo, o que que você está fazendo agora? Qual que é a sua função como Product Manager, para a galera entender um pouquinho o que que faz um Product Manager, né? Tá, primeiramente, muito obrigado, viu, Gilson, por ter convidado, me convidado aqui para o Golden Talks. É um prazer. A gente tem anos que a gente se conhece, mas foi muito legal ver você no ano passado lá no GUOB, né, em São Paulo. E falaram ainda um pouco mais, não, da tecnologia da Oracle, do banco, do Golden Gate, obviamente, e de migração para a nuvem. É, e nada, eu, como você falou, sou Ricardo Gonzalez, eu sou Product Manager do ZDM, que é o produto que a gente tem, tipo, motor para migrar o banco Oracle, seja para nuvem, seja para Exadata. E nada, eu tenho 14 anos lá trabalhando na Oracle, é para mim um prazer falar com tecnologia, falar com os clientes, tentar entender um pouco como a gente pode fazer para ajudar os clientes em geral, para utilizar ainda melhor a tecnologia da Oracle. Show de bola, muito bom. E você está há bastante tempo já na Oracle, né? São aí, pelo que eu estou vendo aqui, ó, no LinkedIn, quase 14 anos já, né? Uhum. Quase 14 anos. Comecei no agosto de 2011, cara. A gente chegou até agora no 2025, quase 14 anos. É um monte de tempo, na moral. Mas eu gosto muito do meu trabalho. É por isso que eu tô ainda aqui. É, nada, Uhum. eu comecei com eles há muito tempo atrás. Estava fazendo meu. Vou voltar um pouco, né? Eu sou da Costa Rica originalmente, né? Eu estudei informática. Era o que eu queria fazer. Nesse momento ainda não tinha muito, não sabia, né, porque a gente quando vai na faculdade nem sabe o que vai terminar trabalhando, né. Para mim, quando eu fiz, era isso ou jornalista, que é muito diferente, né. Mas fiquei na faculdade de tecnologia, eu gostei muito com informática. Eu lembro muito bem que no último semestre da faculdade, a gente estava fazendo, tipo, acho que era Regis Informática. A Regis tem, nesse momento, muito tempo atrás, muito tempo atrás, o Wi-Fi era tipo o boom, né, de colocar e configurar ele em diferentes prédios, né, não somente tipo, na casa, mas tipo, qual é o Wi-Fi do shopping, por exemplo. E o projeto era fazer tudo o stack técnico do um shopping para um Wi-Fi para um shopping mesmo. Eu lembro que diferentes grupos fizeram, o meu grupo também fez, mas todo mundo falava somente quando tipo, fazer a apresentação para o professor, para a classe, todo mundo falava somente de coisa técnica. Ninguém fez uma apresentação tipo, você vai, tipo, como vai ajudar os clientes? Ou que tipo de funcionalidades vai ter para quando o cliente chega no shopping, talvez ter alguma outra coisa lá, com o restaurante, ou se tem alguma promoção, sei lá. Eu fiz uma coisa diferente com o meu grupo. A gente fez tudo técnico, mas também tipo, vendas e a parte mais geral do Wi-Fi que a gente está, tipo, configurando e vendendo para o shopping, né? E o professor falou, nossa, gente, vocês têm que ver que tem engenheiros sempre muito técnicos, mas tem que ter alguém que possa, tenha a capacidade de falar duas línguas, né? A língua do cliente, que não é técnica, e a língua técnica mesmo como engenheiro. O grupo de Ricardo fez isso. Eu lembro que ficou comigo, né, o que ele falou, porque eu gosto de programar, né, mas não é a minha, o que eu prefiro fazer outras coisas, eu prefiro falar com a gente, fazer palestra, sabe, tentar entender como a gente usa um produto para depois melhorar ele. Isso aí foi fundamental. Eu nem sabia que era um product manager, mas era óbvio que vou falar, a trilha, o road, era meu caminho, né? Então, muitos anos depois, eu estava fazendo meu mestrado, meu master em um MBA, né? No México. E a Oracle chegou, tipo um job fair, que já é em inglês, né? Tipo, que tem diferentes pessoas que estão contratando, sei lá. É nada. Eh, eu lembro que era somente para programadores. Eles fizeram tipo, a gente está abrindo um centro de desenvolvimento lá no oeste do México, na cidade chamada Guadalajara, sei lá. A gente está tentando encontrar diferentes desenvolvedores. Eu falei, nossa, não, eu quero fazer uma coisa diferente. Mas eu fiquei.
No final da palestra que eles fizeram tipo não sei se você chama em português sorteio, tipo, chama raffle em inglês, Uhum, dá diferentes números, né? Eles chamam, 1, 5, 20, sei lá. Eu não fiquei, mas eles uhum, começaram a fazer perguntas às pessoas que chamaram e ninguém falava nada. Eu, assim, mal, eu comecei a uhum. responder e ganhei. Eles deram tipo ok, você ganhou é tipo um iPad, que foi muito legal. Eu falei, não tem trabalho para mim, porque não quero ser desenvolvedor, mas tem um iPad. E quando eu estava saindo, um cara que agora é vice-presidente sênior da Oracle Desenvolvimento, um cara muito legal, meu mentor, ele falou comigo, olha só um segundo, parabéns pelo iPad, mas a gente precisa de alguém que possa falar com o público e também que seja técnico. Eu acho que você tem as duas coisas, né? Você quer saber um pouco mais do o que é um Product Manager? Porque eu estou contratando um. Uma semana depois, eu tinha o offer letter, né, da L, e isso o resto é história, né? Eu mudei da cidade, fui para Guadalajara, onde fica o centro de desenvolvimento. Trabalhei com ele por 3 anos no time do In-Memory, que é o banco, mas In-Memory tem um banco especificamente chamado Timestamp. E depois eu conheci o meu time, que é o time do hacking, para todos a gente aqui que conhece Golden Gate, sabe que para acessibilidade o banco tem hacking, né, com diferentes nodes, sei lá. Eu trabalhei, tem 10, quase 11 anos trabalhando com o time do hacking e 6 anos trabalhando com o Ziriam. Então, às vezes, somente azar é mal, né? Um evento pode mudar a vida de uma pessoa, né? Sim, com certeza. A gente viu aí a sua história que é prova disso, né. Mas de tudo isso que a gente está falando, conta aí pra gente, uma coisa que é interessante. A gente está falando em português, né, Isso. mas, você não tem o inglês como nativo, você aprendeu inglês. Então conta pra gente como é que foi esse processo aí, por que que você se interessou em aprender português? Tá, o que acontece é assim, eu, muito tempo atrás, também morei na Itália, né? Então, eu falo italiano, minha língua é espanhol. Mas quando eu comecei a trabalhar no time do hack, o meu chefe, que ainda é o meu chefe, o cara alemão, ele perguntou para mim: Ricardo, tipo, eu lembro que era de janeiro. Ele falou: Ricardo, a gente tem um evento grande no Brasil em junho, tipo 6 meses depois. Você acha que você poderia ir para lá para apresentar? Eu sei que você fala espanhol e italiano. Acho que você talvez pode apresentar em português. Tal. Cara, trabalho novo, né? Porque eu mudei de equipe. Chefe novo. Ele pede para você que vai fazer? Falar, não. Eu falei sim, ainda assim não falava português. Então eu fiz aulas, tipo, 3 horas por semana. Nesse momento, cara, tempo atrás, na época, com Skype, né? Eu lembro que eu fiz 3 horas por semana, por 6 meses, até chegar ao dia do evento, que era o antes chamava Open World, né? Lembro que em São Paulo era no Transamérica, muito tempo atrás, cara. É nada, eu fiz 3 palestras, totalmente em português. É também importante porque não é somente porque o chefe pediu trabalho novo, você tem que fazer tudo bem, né? Tentar, cara, ser um bom trabalhador. Também porque qualquer coisa que cada um de nós aprende é nossa, e fica com nós. Eu sei que eles me ajudaram, por causa do trabalho eu aprendi uma língua nova, mas se amanhã eu estou fazendo uma coisa diferente, o português fica comigo. Por exemplo, se eu estou fora do horário do trabalho, estou lá, conheço alguém do Brasil, do Portugal, sei lá, do outro país que fala português, eu posso falar com eles, ainda assim na hora do trabalho, entendeu? Então, qualquer coisa que você possa aprender na vida, fica com você. Eu achei muito legal, eu gostei muito do challenge, você chama desafio, eu acho. Foi bom. E agora a gente Isso aí. está, por exemplo, com você falando português. Sim, é verdade, verdade. Inclusive eu queria fazer em espanhol para eu treinar meu espanhol, mas você gosta do português também, então a gente decidiu falar aqui em português para a galera que já acompanha mais o canal também poder, eh, aproveitar aqui o nosso bate-papo em português, né. Com certeza, mas também quando eu vou para porque eu volto às vezes ao Brasil, tipo agosto passado, eu faço as palestras em português, ainda assim o meu português não é o melhor, é quando a gente tem que falar com Nossa, seu clientes ou vai português é para o muito escritório. bom, seu Obrigado. português é Quando a gente muito vai no bom, cara. escritório da Oracle, sei lá, a gente fala em português e ajuda muito mais, cara. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Brasil, que foi antes do nesse evento, anos atrás, eu não falava nada. Foi diferente. Agora eu volto e adoro. Uhum, boa. E esse ano acho que você volta de novo, né, pelo que você comentou. Não Eu sei acho se já é que sim. spoiler que eu tô falando aqui, mas Se tudo vai dar certo, o Gobi mesmo aceita, cara, eu voltaria em agosto. Vamos ver o que acontece. Eu acho que sim, eu gostaria muito. Eu adoro cada vez que volto para lá. legal, muito bom. Então, recapitulando aqui o que a gente falou, então você nasceu na Costa Rica. Você teve alguns projetos lá na Itália que você falou, depois você foi para o México direto, já trabalhar ali para a Oracle.
E Estava hoje fazendo agora fazendo o meu MBA quando eles me contrataram, né. Eu terminei o MBA e mudei para Guadalajara, mudei, morei lá, tipo, 6, 7 anos, e depois eles, uhum, a Oracle me contratou para, trabalhar no HQ, que é na Califórnia, Redwood uhum, Shores especificamente, onde está todo o desenvolvimento do banco de dados da Oracle. Eu moro em São Francisco, na Califórnia. uhum, boa. Então você é praticamente um poliglota, né? Fala espanhol nativo, português, inglês, italiano, que mais Ah, nessa não, lista? cara, então, falar, isso aí somente, mas a gente entende um pouco de japonês, porque às vezes tem que fazer, tipo, negócios com o Oracle do Japão. Eu fiz um projeto muitos anos atrás de voluntariado no Egito, então, tipo, basicamente árabe, mas não namoro nada. Foi muito, tipo, quase 20 anos atrás, cara. Eu, Uhum, quando estava na escola, eu fiz 5 anos de francês. O problema é que, morando na Itália, depois aprendendo português, cara, eu esqueci. Eu posso entender, mas fica complicado falar. Eu deveria voltar para as aulas, na moral. Deveria voltar. Mas sim. Mas eu adoro as línguas. legal. É por isso que também eu adoro o trabalho do Product Manager, porque quando alguém me pergunta para mim, por exemplo, qual é o seu trabalho? E a pessoa não é técnica, eu falo que sou tradutor, sabe? Porque o tradutor é assim, o meu trabalho é traduzir entre o cara técnico e o cara não técnico, duas línguas diferentes, né? Sim, boa, faz sentido essa analogia, show. Mas nem sempre foi assim, né. Como que foi o início ali da sua carreira na área de tecnologia, Ricardo? Foi lá na Costa Rica? Você tem alguém que, te incentivou a fazer isso? Conta um pouco mais para a gente de detalhe, que hoje a gente tem tempo, né. A gente fez um Golden Talks no ano passado, foi mais rápido, mas hoje a ideia é a gente aprofundar mais e conhecer um pouco mais o Ricardo Gonzalez. Conta pra Não, gente então, mais eu sobre ele. tive um professor na faculdade que deu sistemas operativos, eu lembro muito bem dele, que o cara sempre foi muito, tipo, um mentor para mim. Mas eu não sabia, na moral, o que eu queria fazer, né? Eu sabia que o Product Manager existia mesmo. E acho que por isso que eu fiz o MBA lá, era parte do tentar abrir um pouco mais o mundo do meu, da minha carreira, das coisas que eu podia aprender, né? Porque somente com a visão do engenheiro informático, talvez era um pouco mais limitado, eu achava, né? Na final das contas, terminei como Product Manager, por quê? Porque estava lá no evento, assim, mano, isso aí. Mas eu, com toda humildade e sinceridade, nem sabia, quando estava estudando e quando eu terminei, o que eu queria fazer. Muitas vezes acho que a gente é muito jovem e a gente está esperando, todo mundo tem que saber o que quer fazer na vida, né? E às vezes não é assim. Eu acho que a maioria das vezes não é assim. Eu somente tive o privilégio, na verdade, e a sorte também, de estar no momento certo, no lugar lá, sabe? Aconteceu, mas sinceramente, quando tá lá na Costa Rica, trabalhando de diferentes coisas e também estudando como engenheiro informático, nunca, nunca imaginei que ia terminar assim, como tradutor, no sentido como product manager. Uhum, boa. E você falando de Costa Rica, né, recentemente eu fiz um Golden Talks com o Ronald Vargas, não sei se você conhece ele, é da Costa Rica também, e aí ele contou uma coisa, cara, que eu não sabia nesse detalhe, que é sobre os terremotos que tem na Costa Rica. Dos de los terremotos más poderosos de los últimos 50 años a nivel mundial. Imagínate, ¿no? Un sismo de 7.4 comparado con uno de 7.2 es 32 veces más poderoso, libera más energía. 2 vezes. Você já passou por alguma situação assim? Já teve Sim, que se então, enfiar o que debaixo da mesa acontece é por conta que do o terremoto? país tem muitas coisas diferentes. Por exemplo, tem vulcões, que a gente tem um monte, tipo 112 vulcões, mas são tipo 7 que são mais grandes, e agora tem um que está ativo. Todos estão ativos, mas está, tipo, fazendo, se chama erupção? Erupção, isso Isso aí. aí. E tem também as placas tectônicas, né? Tem duas, então acho que para a gente é muito normal, mas para quem nem nunca experimentou, pode ser muito forte. Então, às vezes, tipo, 3, 4 na escala Richter, que você chama, é normal para a gente, não acontece nada. Eu lembro muito bem, estar no outro país que aconteceu pequenininho, era tipo 4, e todo mundo, tipo, saiu do escritório, ficaram fora por uma hora, e na final das contas falaram, não, nossa, melhor ir para casa, terminar o dia hoje, até cedo, porque tá todo mundo, sabe, preocupado. Mas na Costa Rica, Uhum. tipo, acima, a gente, tipo, às vezes a gente nem continua fazendo o que tá fazendo, a vida, sabe, não acontece nada. Mas eu lembro do isso especificamente, quando era na criança, tinha um muito forte,
não lembro o número de graus, mas é depois, quando eu tinha tipo 20, 22 anos, acho, eu estava em casa, foi 7,1. Foi Nossa, muito bastante, hein? forte, eu lembro que eu fiquei com medo, porque nunca experimentei uma coisa assim, e infelizmente a gente teve muitas, de um povoado que sumiu, que não existe Nossa, mais. Então, por conta do normalmente não terremoto. é assim, né? Eu tô falando que com os anos que eu tenho, somente tem dois que eu lembro. Um, não, são dois somente. Mas pequenininhos sempre. É muito comum. Uhum. A primeira vez que eu viajei para lá com minha esposa, às, acho que a gente chegou tipo às 8 da noite, nem lembro. E às 1 da manhã a gente estava dormindo e a gente acordou porque tinha um tipo de três. Ela ficou tudo assim, Nossa, bem-vinda, bem-vinda, você sabe? tá dormindo e acorda com tudo chacoalhando, tremendo, acorda Sim. todo atordoado, né, sem saber o que Mas, tá acontecendo. então, é mais que a gente fala disso porque é mais normal que em outros lugares. Mas não é que. Tá, pode ser que você vá lá 2 semanas e nem tem, né? Uhum. Tal. Sim. Legal, legal, Mas interessante. aqui E também, onde eu so moro, na Califórnia, na moral, uhum, porque é parte chamando o Ring of Fire, né, que é tudo Pacífico, né, também na Ásia, mas quando a gente mora aqui, tem 3, 4 graus, nada forte, mas em teoria deveria acontecer algum muito forte, certo, né, porque eles têm tipo um ciclo, sei lá, mas uhum. até agora nada. Mas, por exemplo, a cidade de São Francisco é famosa por isso, no 1906 a gente teve um muito forte que a metade da cidade sumiu. Não por causa do terremoto, mas por causa do fogo depois do terremoto. Entendi. Isso. É, a natureza tem hora que dá medo, né, cara. Sim. Você não tem nada lá no Brasil, acho que nem tem Não, nunca. não, essa parte de terremoto, furacão, essas coisas no Brasil não é comum. Já teve umas ventanias muito fortes, assim, quase um furacão, assim, mais para o sul do Brasil, mas no geral não é uma coisa comum, não. Entendi. Por isso que chamou atenção, né, quando eu comecei a falar com o Ronald e agora com vocês, fala: "Cara, imagina, né, você" e isso é uma coisa normal para vocês, que você estava falando, né, já faz parte do dia a dia, né, pra gente que não tá acostumado, meu, ia morrer de medo. Ia começar a Ah, rezar. vou falar uma coisa de tecnologia que tem com o terremoto, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o time do hack, a gente Hum, tem um cluster, né? Que é tipo diferentes nodes dos servidores, né? Interconectados, né? A gente pode ter tipo uhum, um cluster de 2 nodes, 3 nodes, 4 nodes, sei lá. E normalmente está tudo num centro de dados. sim. Mas tem a possibilidade de ter um chamado Extended or Stretch Cluster, que não é muito comum, onde você tem, tipo, dois nodes aqui, é tipo 50 quilômetros mais longe e tem outro centro de dados, né? Agora com a nuvem não importa, porque tem colocado, tem diferentes availability domains ou regions, sei lá, dependendo do que você precisa para o disaster recovery, né? Se acontecer alguma coisa. Mas no passado, que era muito mais on-premises, era uma das configurações que a gente tinha suporte, era o Extended ou Stretch Clusters, as únicas regiões no mundo que tinham eram a parte da América Latina perto do Pacífico ou a Ásia, porque obviamente era onde tinha eh, mais possibilidade de terremotos, né? Então, agora que você está falando, lembrei, tipo, 10 anos atrás, que a gente estava com um cliente, especificamente, não vou falar nem do cliente, nem do lugar, mas que era assim, e tinha tipo 5 quilômetros entre. Que é mais complicado, né? Porque tem mais coisas de latência, tem mais. É muito mais. A importância é muito mais atenção para a rede, assim, mas especificamente por causa as coisas naturais que podem acontecer, que somente acontecem na nossa região. No Brasil não seria o caso, né? Mas agora com a nuvem nem se fala disso. É, a nuvem é mais um motivo que facilita muito, né, não tem que se preocupar com nada disso aí, né. Isso. Mas também não pode ter nenhum data center, né, nessas regiões aí, né, tem que estar em outro país, né, longe. Pode, mas tem que ter diferentes, porque tem, mas tem que ter diferentes considerações, a gente tem que pensar diferentes coisas, né? Porque obviamente não pode, tem que ter então mais uma extra estratégia de disaster recovery, sei lá. Sim, Mas sim. legal, legal. E falando do ZDM, conta um pouquinho pra gente e explica aí pra galera o que que é, de fato, aí o ZDM, né, Com pra galera certeza. ouvir aí de um Product Manager, dá um overview pra galera Então, com essa sua visão. então os DBAs, né, administradores de banco de dados, têm toda a vida usando as mesmas ferramentas, né? Tipo,
Datapump para fazer um export do dados, ou RMAN para o backup, né? Tem tipo o DataGuard para sincronizar diferentes bancos, ou no caso de você, Golden Gate, se precisar uma sincronização diferente, ou talvez entre diferentes versões, ou entre, sabe, bidirecional, sei lá, Time também, né? isso. Ou diferente engines, né? Você vende Solaris para Linux, ou AIX para Linux, sei lá. Tal, quando a nuvem começa a virar uma coisa muito importante, a gente tem os serviços do banco da Oracle na nuvem, a gente vê que tem muita tecnologia já, 20, 30 anos, inclusive tipo um RMAN, que existe lá para fazer tipo a transferência de dados de diferentes maneiras, né? Mas não tem nada para automatizar o processo. Tem outros provedores da nuvem que têm os serviços delas que fazem tipo a migração dos bancos, mas é mais um produto novo, de produtos que outros oferecem, que fazem tudo, inclusive os dados vão dentro deles. Não sei se estou me explicando bem. A Oracle pensa, estamos falando tipo 7 anos atrás, mais ou menos. Nossa, a gente já tem um monte de ferramentas que fazem isso, mas está tudo separado, né? A gente tem e oferece para os DBAs conhecimento há muito tempo, né? Certificações, Oracle University, toda a nossa documentação, etc. A gente já conhece tudo, né? Mas não tem alguma coisa central que pode oferecer o, a receita completa de como começar e como terminar, né? Da A a Z, porque a migração é muito complicada, não é somente, vou pegar o banco aqui e botar lá. Tem que ver com o quê? Considerar se a versão é diferente, considerar se a gente vem o que estava falando, não? De engine diferente, não? Outra plataforma, AIX, Solaris, a nuvem é somente Linux, né? Tem que considerar também a parte de security, porque muitas vezes os clientes não têm encriptação, você fala, ou encryption no Criptografia. criptografia. Ok. Obrigado. A gente não tem criptografia no on-premises, mas não tem a possibilidade de não ter na nuvem. Na nuvem tem que ter tudo com criptografia, né? Que no caso da Oracle é Advanced Security e tem o chamado TDE, o Transparent Data Encryption, né? Tal, como faço para que o cliente possa encriptar ou habilitar a criptografia no banco deles para trazer para a nuvem? Tem também a parte de sincronização, né? O cliente precisa ter os dados sincronizados em tanto ele está fazendo a migração, ou tem que pode fazer offline, somente copiando os dados e trazendo depois, habilitando de novo o aplicativo, né? Tem um monte de coisa que a gente está pensando. Então, por isso que a gente fala, ok, vamos a fazer um produto simples, nada complicado, não é mais um sincronizador, não é mais um produto com licenciamento, não é mais um custo para o cliente. É somente pegar o que já o DBA conhece em um solo motor, em um solo aplicativo, e fazer tipo automatizar tudo, orquestrar todos os passos que precisam a migração, né? Que, sei lá, ir no banco on-premises, ver que está tudo certo. Ir no novo banco na nuvem, ver que está tudo certo. Ver a parte de criptografia. Ok, como posso fazer para fazer criptografia na nuvem sem ter nenhum problema no origin, no on-premises do cliente? Assim eles não têm que pensar na licensing, não tem que pensar, tem que baixar o banco temporalmente, né? Ver se a gente precisa fazer um upgrade, né, também. Depois, como fazer o primeiro a transferência, a primeira cópia dos dados, né? Seja com Datapump ou RMAN. Depois, como criar um novo banco, né? Se a gente está fazendo um restore especificamente do RMAN ou um import do Datapump, né? Depois, que tipo de tecnologia a gente vai utilizar para sincronizar? DataGuard ou Golden Gate? O ZDM faz tudo isso. Somente com uma ferramenta e um comando. É somente que você tem que configurar ela para entender o que ele vai fazer, né? Então, o que a gente queria era simplificar o processo de migração para os clientes não ter que pagar demais, porque a gente oferece AT de graça ao Golden Gate, por exemplo, se a gente vai utilizar o ZDM para migrar para a nuvem, ou AT Advanced Security Option, então a gente não tem que pagar nada se a gente vai habilitar a criptografia no banco da nuvem, com uma só ferramenta. Obviamente, tudo começou muito simples, né? Somente com RMAN, somente com DataGuard, e foi lá crescendo nos últimos 6 anos, porque ele vai cumprir 6 anos em novembro desse ano. Agora tem tudo, né? Agora tem possibilidade de fazer migração física, lógica, AT híbrida, tem um novo tipo de migração que a gente lançou em setembro do ano passado. A gente também tem a possibilidade de fazer um upgrade físico que antes não tinha. Agora é tipo o motor principal para migrar para, não somente na nuvem da Oracle, mas a gente tem a possibilidade de fazer
Oracle nos novos serviços que a gente tem com Azure, AWS e Google Cloud, né? Então, Oracle Database at Azure ou at AWS ou at GCP, tem também lá o ZDM. Se você vê Uhum. o motor principal, mas a gente não está tentando tem que aprender uma tecnologia nova, né? A gente somente usa o que já o DBA conhece. É de novo, de graça. É isso que a gente Boa. queria. Uhum. Esse é o ponto que eu queria chegar. E tudo isso que você falou, recentemente eu fiz 2 posts falando um pouco sobre o ZDM e eu fiquei surpreso que muita gente me mandou perguntas ali, até no privado, sobre a ferramenta e não sabia que a ferramenta era gratuita, não sabiam que dá para usar o Golden Gate junto com a solução ZDM para fazer uma migração zero downtime, né, sem precisar pagar a licença do Golden Gate junto com o ZDM. E também não sabiam que dá para usar de outros bancos que não estão na cloud. E até queria confirmar com você. Eu tenho que usar o ZDM só para tirar de on-premise para cloud, ou eu posso ter um banco no on-premise no lugar A e levar esse banco para um outro on-premise no lugar B, ou eu tenho um on-premise e eu quero, sei lá, por algum motivo mandar para uma outra cloud que eu tenho hoje, não é? Uma AWS ou um GCP. Então, o Origin pode ser on-premises, pode ser o RDS do AWS, da Oracle, obviamente, ou pode ser tipo Oracle em self-managed, sei lá, pode ser no S2 de AWS ou em IaaS do Azure, não importa, porque é somente gerenciado por cliente. E também pode ser tipo Linux, Solaris ou AIX. A gente está trabalhando para o futuro para Windows como Origin, mas ainda não tem. Mas é o que vem. Acho que no próximo release grande a gente vai ter Windows como suporte ou release depois. Assim, não, não vou fazer uma promessa. Mas é que a gente está trabalhando muito forte porque a gente quer ajudar os clientes que têm Windows também. E Uhum. o target que a gente chama, né? É assim. Se é o serviço do cloud do banco na Oracle, então BaseDB, que era chamado antes de DBCS, do Database Cloud Service, ou Exadata Database Dedicated Service, que seria o XCS, chamado antes, né? Autônomos, se é Shared Dedicated e também ATP ou em Data Warehouse, não tem problema não. E Exadata Cloud Customer, né? Que é tipo serviço como Exa, mas em nuvem, mas no centro de dados do cliente, né? Se você quiser mudar para um lugar que não é nuvem da Oracle, tem que ser o serviço da Oracle, seja em Azure, ou Google Cloud, ou AWS, ou Exadata On-Premises. Né? Mas se você tenta utilizar o ZRM para migrar para hardware genérico, não vai funcionar. Ele mesmo vai encontrar que não funciona, sei lá. E também, cara, a gente está dando para vocês um produto de graça, né? Então tem que ter um limite. Até porque tem Golden Gate de graça, né? Sim, boa. Como funciona o Golden Gate de graça para os clientes? É Como assim, funciona? como funciona? Então, assim, Sim, isso. quando Conta aí você pra vai galera que utilizar eu sei que tem ZDM, muita gente curiosa querendo saber sim? como que Quando qual é você o vai migrar funcionamento. para a nuvem da Oracle, tipo Autonomous ou Exa, na nuvem, e você, por algum motivo, precisa, lógico, porque talvez você não precisa, pode fazer migração física, tudo bem, mas se você precisar de migração lógica, vai precisar online, tá? Vai ter Golden Gate, no Oracle Cloud tem o Marketplace, né? É no Marketplace tem diferentes imagens, tem um monte de coisas. Tem diferentes de Golden Gate, mas tem uma chamada Oracle Golden Gate for Database Migrations, né? Que é o Golden Gate para migração de banco de dados. E a imagem aí é muito legal, porque quando você vê, tipo, a oferta que a gente tem, ou tipo, o listing da imagem, né? É assim, basicamente oferece 6 meses, acho 133 dias, pode mudar, obviamente, de tal. Se você vai, mudou, mas tem anos que é assim, 133 dias, 6 meses do tempo para utilizar Golden Gate de graça. Se você está utilizando os IDM, o que você faz é tipo, você aceita os termos, você chama Terms of License, como você chama em português? Licenciamento. Se você aceita o licenciamento, vai lá, tá bom, vou utilizar somente com os IDM para migrar, né? E o que ele faz é tipo, tem um script de Terraform que cria um compute, um server novo lá na nuvem, que tem um deployment do Golden Gate, né? Tá, os IDM, quando você compartilha com os IDM o URL, tipo, diferente authentication Do do Golden hub Gate. que você criou lá, né? Ele vai se conectar com ele, e quando está fazendo a migração, ele vai criar os microserviços que a gente precisa, não? O extract para pegar transações do banco Origin, né?
vai criar aí mesmo os trail files, ele vai criar também o replicar, que vai estar aplicando os trail files no target, né? Na nuvem. E quando termina, ele vai, depois de que termina a migração, switchover, sei lá, ele vai limpar, vai terminar os microserviços que ele criou. Boa. Como eu falei, utiliza de graça. Agora, eu falei para vocês que a gente pode migrar também para Exadata Cloud Customer, né? Mas antes, deixa eu fazer uma perguntinha antes de mudar Sim. pro Exadata Edge Customer, o XACC, sobre o Golden Gate ainda, que é uma pergunta que me fizeram. Beleza, eu vou lá, usei o ZDM, não precisei pagar o licenciamento para fazer a migração, mas eu habilitei o recurso de Golden Gate no banco. Depois da migração, se tiver uma auditoria, vai ser de repente cobrado? Como que internamente a Oracle vai saber que aquele banco foi migrado com ZDM e não com Golden Gate apenas? Você tem os logs do ZDM, né, que você pode utilizar, mas é muito importante. Não sou advogado, não sou seu advogado. Sim, sim. Mas você tem, e não sou cara de vendas, né? Mas tecnicamente, você tem os logs do ZDM, que eles falam quando ele cria, habilita o serviço, né? Tem os logs do Golden Gate Hub, que fala qual é o banco origem, qual é o banco de destinação. E também a gente cria diferentes logs no source que a gente tem. Então, no pior dos casos, você tem todo um. A gente está vamos falar, é tudo um audit trail de logs que a gente criou, que você pode utilizar, né? Falando, cara, é aqui a prova que eu utilizei o Golden Gate para isso, né? É também as datas de quando você criou, ele mesmo vai ter, tipo, os dias mesmo. Não tem problema. A gente falou, o licenciamento do Golden Hub vem com informação de, é somente para migração, então tudo bem. A mesma coisa pode acontecer quando você está usando data pump, né? Porque a gente utiliza compression e encryption. Então você vai perguntar para mim, nossa, mas alguém vai fazer tipo uma auditoria, eu tenho lá isso. Se você vai na guia do licenciamento do banco de dados, seja 19 ou 23, que é pública, tem uma seção chamada Restricted Licensing. A primeira coisa que vem lá é ZDM, que fala que Advanced Security Option e Advanced Compression vem de graça, enquanto você está utilizando a ZDM para migrar. Então a gente já pensou nisso, porque a gente sabe que obviamente pode acontecer, né? Sim, assim, sim. E aí foi as perguntas que me fizeram e eu também fiquei nessa dúvida. Eu falei, bom, como que... porque para usar o Golden Gate, né, de forma geral e macro no banco, você tem que habilitar o parâmetro lá, Enable Golden Gate Application, né, e fazer lá todos os paranauê dentro do banco. E depois você não consegue desfazer isso, só se reinstalar o banco. Mas é uma dica boa, né? Ter os logs ali do ZDM, tanto do OGG Hub lá para, né, caso E tenha uma tem o novo auditoria, serviço na nuvem, né, que você está usando. Sim. Sim, Cara, a gente tem exato. 6 anos com ZDM. Tem um monte de clientes, e internamente tem mil de bancos migrados também. Eu nunca tive algum problema com alguém falando, cara, a gente tem um problema por licenciamento. Pô, isso Porque é a gente, bom. assim, migrar tem diferentes passos, né? A gente sabe que tá bom, eu falo que automatiza tudo, assim, mas não é fácil, tem muitas coisas para fazer quando você está migrando. Um processo de migração pode demorar, porque você tem que planejar, testar, sabe? E depois chega o momento clave, o dia importante, que é tipo uma semana, ou sei lá, depende de quanto tempo é o tamanho do banco, é o processo de migração. A gente quer facilitar o mais possível, e isso também vem com licenciamento, não somente para a técnica, é com licenciamento e não cobrar, cara, porque a gente quer que você seja um cliente feliz e quer que você tenha na nuvem conosco, né? Eu trabalho em desenvolvimento, né? Não vendas. Para mim é muito importante isso. Eu trabalho sempre com os caras de vendas para tentar, cara, o ZDM é fundamental por isso mesmo. Por isso a gente queria ajudar, mas talvez, se você acha, parte do trabalho do Product Manager é falar, eu vejo o meu produto assim, mas você como cliente me está pedindo ainda mais uma coisa, então talvez se o que você precisa não, você tem que habilitar mais um log, ou a gente gostaria de ter, tipo, uma visibilidade diferente do uso, assim a gente fica mais tranquila. A gente pode criar se chama ER, ou Handle Request, onde a gente faz, tipo, a gente pede para desenvolvimento que tem que melhorar o produto, como fazer, e a gente faz um tracking, né, bem no release em 2 anos, ou 1 ano e meio, sei lá. Então a gente pode falar, com certeza. Se vocês acham que os logs não precisam ainda mais que dos logs, ou tem mais uma coisa que gostariam vocês ter, com certeza. É o meu trabalho. Legal, legal. Dá para sugerir, aí vai para o roadmap e o pessoal aprovando Isso, vai para o desenvolvimento, né? Show de bola. isso. Bom, e aí você estava comentando lá do XACC, né? Sim, então, Tem algum o detalhe que a eu mais? falei, né, que você tem o Golden Hub, né, que vem da imagem do
marketplace, né? Que é um compute, no final das contas, no Oracle Cloud. Mas se você tem XACC, né? Você tem Cloud Customer, acho que não faz sentido, né? Não acho, eu sei, não faz sentido ter o Golden Gate lá, na nuvem, né? Que talvez você tenha um centro de dados, sei lá, Salvador, Curitiba, né? Mas o centro de dados talvez está em São Paulo, né? Para que vai ter a nuvem está em São Paulo, para que vai ter o hub lá, mas a migração toda, né? O ZRM, o Banco Origem e o Cloud Customer está no seu centro de dados, que eu falei, né? Curitiba, Salvador, outra cidade, né? Então, o que a gente fez para ajudar os clientes também do Cloud Customer é tem que, tem que fazer ainda criar o serviço na nuvem com a imagem do marketplace, porque tem que aceitar o licenciamento. Mas uma vez que você criou, no compute, no file system, tem um contenedor do Docker, que vem já com o Golden Gate configurado, né? Então você somente tem que baixar, né? E instalar um servidor no seu centro de dados e vai ter o Golden Hub lá. Os DRM vai ter acesso a esse hub. O hub vai ter, obviamente, tem que pode conectar com o Banco Origin, o Cloud Customer. E isso aí. Os DRM vai utilizar ele dentro do centro de dados de você, sem que tenha que preocupar por ter a conectividade fora na nuvem da Oracle. E Boa. também funciona assim, Bom, com 6 meses, a mesma coisa, né? Sim. O único caso que a gente não é de graça, é o único caso que não é de graça é Excel On-Premises. Você fazer toda a migração que você quiser, não tem problema, mas o Golden Gate não cobre isso aí. Se você tem que pagar, né? Pode utilizar o mesmo tipo de Golden Gate que a gente falou, tipo, com o Docker, se você quiser, mas é a única coisa dos DDM que não vem. Né? É somente para migração para nuvem. Mas se você vai fazer migração offline, vai fazer migração física, sem problema, é totalmente de graça com os DDM para Exata. bom, isso é bom. E você comentou que tem muitos clientes que usam, né, e usufruem aí desse serviço gratuitamente, né? Você acha que ainda é um produto que é pouco conhecido no mercado, as pessoas usam pouco, ou já é um produto que está sendo bastante utilizado no mercado, de modo geral, assim? Então, Acontece do cliente, às vezes, querer fazer uma migração e ele nem saber que existe o ZDM igual aconteceu, né? De saber que existe e que é de graça, né? a gente está trabalhando muito forte nos últimos 4 anos, depois dos primeiros 2 anos do release, acho, para fazer, tipo, toda a possibilidade possível, né? Mas é muito utilizado. Se você vai no sítio, no nosso site, tem referências públicas de diferentes clientes grandes, bancos, universidades, tem governo público de diferentes países, tem um monte de parceiros. É muito interessante, mas a gente criou, tipo, mais uma ferramenta para parceiros. Faz sentido, né? Talvez o cliente não queira pensar na migração, mas para parceiro é muito mais eficiente utilizar o IREM para Sem dúvida. automatizar 20, 50, 100 bancos, né? Porque normalmente, se você vai fazer tipo um banco, talvez vale a pena porque você vai ter um processo já com ordem, né? Mas é somente um banco. Mas se você tem 20 bancos, 50 bancos, você tem que fazer tipo onde fica é muito mais fácil fazer cometer erros, né? E se você faz tipo com um processo automatizado, é muito mais fácil, né? A gente tem um monte de downloads, a gente tem eu não posso saber tipo se você utiliza o ZDM para migrar, né? Mas eu sei, a gente pode saber tipo, o número de downloads, né? Se a gente tem um número de downloads, internamente, a gente tem a nossa ferramenta principal de migração, né? Então, para um monte, ou, por exemplo, para o time do Fusion, a gente tem tipo 15 mil bancos que a gente migrou nos últimos, acho, 3 anos, mais ou menos. Mas é um dos exemplos. Tem um monte mais de migrações e também um monte mais de clientes que estão utilizando o ZDM. Show. Isso é muito bom compartilhar, cara, porque dá mais visibilidade para os clientes que estão interessados, às vezes não sabem dessas possibilidades com ZDM, e fala, pô, todo mundo está usando, a ferramenta é gratuita, Uhum. tem um suporte da Oracle por trás lá também, né? Se precisar de algum apoio, e aí incentivar a galera a usar mais, né? A usar mais Isso. a ferramenta e fazer as migrações. E Sim. uma dúvida, hoje eu tenho quase certeza que não tem nenhuma certificação para ZDM, mas existe essa possibilidade ou fazer Tem para migration, tem um ou do Oracle University, tem um de migration, que vai diferentes coisas, né? Sim, sim, boa. sim. Mas, por exemplo, a gente quer aprender demais, a gente tem diferentes workshops no site do ZDM, que chamam Live Labs. A gente tem, tipo, chama guia passo a passo, step by step guides também lá para diferentes. Se você quer migrar para Cloud Customer com migração lógica, se você quer migrar para
não sei, multi-cloud, com mineração física lógica também, tem tudo lá para você aprender. Show. Inclusive, ó, vou colocar o link aqui embaixo, galera. Tem vários vídeos lá do Live Labs muito bons que vocês podem ir lá ver. Tem muitos how-to, né, Ricardo? Explicando ali o passo a passo, literalmente, de como usar o ZDM. O ZRM é muito simples, né? A gente acho que a gente ainda nem falou, mas o ZRM é um binário muito pequeno, tipo 800 megas, né? É de graça baixar, você tem somente aqui no site do nosso, que a gente vai botar aqui embaixo também. E 800 megas, como eu falei, pode estar executar em qualquer lugar, né? Eu tenho uma máquina virtual no meu laptop, mas não precisa hardware muito especializado, né? A única coisa que a gente pede é sem gigabytes do storage para de armazenamento, porque a gente gera um monte de logs, né? O que a gente está falando da auditoria, sei lá, a gente faz um monte de logs de tudo que está acontecendo, né? E como a gente está conectando com diferentes bancos, usando seja Reman ou Datapump, configurando a DataGuard, configurando Golden Gate, etc. Tem um monte de logs, né? O ZDM pode funcionar em Oracle Linux 7, 8 ou também no Red Hat Linux 8 ou 9. Então, tem diferentes opções para cliente instalar. É, não, é muito simples, né? Ele somente precisa conectividade para banco origem e para banco na nuvem. É somente isso. É muito simples para qualquer pessoa utilizar, né? Se você quiser, pode ver os demos lá que a gente tem no site. Uhum. Boa, show. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre coisas que a gente costuma fazer quando nós estamos trabalhando. Mas antes disso, queria contar um caso ano passado, como a gente se conheceu, né, Ricardo? Sim, eu lembro que é assim, interessante. Às vezes, quando você tem uma viagem, né? E você acha que você tem, tipo, eu vou para uma palestra. Você não vai somente para uma palestra, você vai para falar com o público do evento, você vai para conhecer clientes diferentes, para entender mais ou menos como o produto que você tem está sendo utilizado também para entender outros produtos, né? É somente sair de casa, que às vezes a gente esquece, é a oportunidade de aprender alguma coisa nova. Nesse caso foi conhecer você em pessoa, que a gente já tinha talvez visto em algum golpe passado, mas não conhecer, sabe falar demais, foi muito bom. A gente falou, estava lá em Chile uns dias, né? E depois a gente falou bem, fez tipo um mini recording lá em São Paulo, no Gobi. É isso aí. Mas eu, como engenheiro na Oracle, que tem quase 14 anos aqui trabalhando, é que, obviamente, está na área do banco de dados. Eu conhecia do projeto de V6 há muito tempo atrás. Legal, legal, muito bom. E além de assistir os vídeos do Golden Talks ali, como hobby, né, como tempo livre, digamos assim, o que mais que você faz? Eu sei que você gosta muito de fazer churrasco, né? Você também gosta de gravar alguns vídeos ou de tocar algumas músicas como DJ. Conta aí pra gente um pouquinho aí dessa parte fora Não, trabalho. eu adoro cozinhar, na verdade, é a coisa que eu mais gosto. Acho que eu, em outra vida, talvez seria chefe, mas é na vida muito complicada, né? É um trabalho muito forte, mas eu adoro. Ano passado eu fiz para meu aniversário, eu lembro, a gente teve, tipo, entre 15 e 20 pessoas na casa. Eu e meu irmão, que estava visitando, cozinhamos para todo mundo. Eu não saí da cozinha. A cozinha é muito fácil porque é um esquema aberto, então da cozinha a gente pode ver sabe, a sala, sei lá, todo mundo. Na hora que eu estava fechado, trabalhando. Mas eu, todo o tempo, estava cozinhando para a gente e adorei, né? Minha mulher falou, nossa, mas você não compartilhou com seus amigos? Eu, não, eu compartilhei. Eu digo que eu fiz o que mais gostava, eu sei que eles ficaram contentes, né? Mas eu gosto também muito da arte, né? Eu, há muito tempo atrás, fazia fotografia, tipo, de diferentes casamentos, agora somente faz, tipo, como hobby, né? E nos últimos anos estava voltando à música, porque quando eu era criança, eu, com, eu fiz aula de violão e de saxofone, né? Então, eu tenho ainda o sax e o violão aqui, mas no último ano, aqui em São Francisco, eu comecei um pouco a explorar a música eletrônica. Então, nos últimos meses, está fazendo um trabalho de DJ. Interessantemente, tem eventos internos, às vezes sociais da Oracle, e também para, sabe, sei lá, acho que como é importante ter curiosidade para tudo, né? Porque você nunca tem que terminar de aprender. É por isso que aprendi no momento que você falou, você aprendeu português. É por isso que a gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Uhum. Sim, muito bom, muito bom. Então a gente tem que depois marcar um Golden Talks aí para você fazer um som ao vivo pra gente e também dar umas receitas de algumas coisas que você gosta de fazer e de Com cozinhar, né? certeza, com certeza. Show, muito bom. Tem um assunto que eu estava lembrando agora que a gente não falou muito, mas é um assunto que está bem alta no momento, que é a inteligência artificial, né? Existe alguma
coisa no roadmap, ou faz algum sentido integrar IA com alguma coisa do ZDM? Então, sim, faz sentido. É uma coisa que a gente pensa um pouco. Então, se eu tivesse, tipo, eu posso fazer um monte de migração minha, né? E depois vou fazer, tipo, uma análise dos diferentes logs, ver se tem erros diferentes lá. Mas a Hum, coisa mais, acho que é importante agora é assim, se você vê, eu falei de que ZDM pode utilizar Hermano, Datapump, o Golden Gate, né? Normalmente, quando você está configurando o ZDM, a gente tem um file chamado response file, que tem parâmetros, né? E os parâmetros básicos são tipo 8. Tipo, é tipo de migração, banco origin, backup location, sei lá, 8 coisas, muito simples, né? Mas se você tipo, usa Golden Gate, tem 180. Sim, acho que é uns 130, mais ou menos. Agora, não precisa ter tudo. Você pode fazer uma migração simples, lógica, com 20, talvez, mais ou menos. Mas para um cliente saber as suas diferentes possibilidades e que tipo de parâmetro vai um com o outro, etc. A gente tem uma documentação muito grande, né? Diferentes step-by-step guides e labs, como a gente falou já. Mas seria interessante ter, tipo, um mentor com AI, né? Que você pode perguntar. A gente tem, tá, tem um projeto lá, mas não é nada sei lá quando acontece, ou se chegasse a acontecer, né? Que é isso aí, tipo, fazer tipo um feed de documentação mesmo do ZDM, fazer o treinamento bem, porque o problema é isso, né? Tem que treinar muito bem para perguntar, nossa, estou fazendo a migração lógica, meu banco origem é 12.1, o meu banco destino é 19.27, né? Qual tipo de migração eu posso fazer? Migração lógica. Pode fazer migração lógica. Você pode ajudar a configurar o response file? Sim, tá. É isso. Talvez essa seria, talvez acho que é o que a gente está pensando que poderia ajudar muito mais. Né? show, muito bom. E uma outra pergunta que eu queria fazer é: quantas vezes você já veio aqui para o Brasil? Eu sei que foi Cara, ano passado. eu umas 6 vezes, talvez. 5 ou 6 6 vezes. vezes. Sim. O que que você mais gostou aqui do Brasil? Tem alguma coisa que você fala: "Olha, quando eu for no Brasil, eu vou fazer isso"? Cara, é como complicado, porque o Brasil é um país muito grande, muito bonito. Não sei, eu adoro a música, o pessoal é muito legal, tudo muito simpático. A comida, Uhum. cara, é fantástica. Cada vez que eu volto para lá, vou para comprar café. Tem um lugar que eu adoro, eu compro café com eles. Eu Eh, vou te dar uma se tem, notícia triste, se tem viu? tempo, se O tem café tempo, agora tá muito caro, tá sim, o dobro eu do sei. preço. Café é caro, todo mundo, cara. Eu sou da Costa Rica, para mim o café eu adoro também o nosso café, mas se eu vou para o Brasil, vou comprar também. Eu adoro ir no Mercado Central de São Paulo. Antes da pandemia, eu visitei a minha professora lá no Rio com um amigo. A gente, os três, cara, Legal. viajamos. Foi muito legal estar lá no Rio, na cidade mesmo. A gente pegou o carro, foi para fora da cidade, mais perto do acho que Xerém, né? Caxias. E a gente foi para Petrópolis, né? Para um festival Legal. lá muito grande e tal. Por isso que é muito difícil falar para mim, que eu gosto de fazer X coisa, né? Eu adoro, quando eu vou lá, por exemplo, o ano passado, eu cheguei quinta-noite, fui embora sábado. Cara, eu fiquei 48 horas. E ainda assim, eu Uhum, tive tempo de comprar café, ir a um lanchonete, comer bem, porque eu adoro uhum, isso, não nem um restaurante caro, sei lá, não, eu vou para lanchonete com o pessoal, né? hum. Foi com um amigo, acho que sexta-noite, ele perguntou para mim, Ricardo, você tá aqui, a gente quer sair? Ele, não, cara, a gente foi para o açougue, e a gente não, sabe, botou lá a churrasqueira do cara lá na casa, Uhum. e a gente fez um churrasco na casa. É isso, eu adoro Legal. as coisas pequenas que fazem Brasil no Brasil. Sim, muito bom. E a caipirinha? Gosta de uma caipirinha? Eu não bebo muito coquetel, né? Eu prefiro vinho ou cerveja, mas no Brasil tem Uhum, sempre shopping de lado bom, então tem problema. muito bem. Eu gosto, então é assim, caipirinha é boa, eu gosto, mas eu prefiro cerveja ou vinho. Sim, sim, boa, muito bom. Então esse ano, você voltando aqui para o Brasil, a gente vai tomar pelo menos uma taça de vinho, né? Isso. Ou um chopp, ou um chopp. Isso aí, cara. Eu adoraria. Sim, porque ficaria mais tempo, cara. Foi muito puxado, sabe? Eu cheguei quinta-noite, a gente estava lá no Chile, né? Com você. Eu Uhum, cheguei tipo às 9 da sim. noite. E quando você chega no Brasil, cara, é tipo, sim, você chegou. Não, cara, tem 2 horas do aeroporto para a Aeroporto, cidade, né? Que longe, acomodar, né? é. Sexta de manhã, trabalhar todo dia, sábado lá no Gobi, né? E sábado à noite para o aeroporto. Não, Uhum, eu quero ficar mais tempo, como eu fiz antes da pandemia, né? Com os amigos, viajar, sei lá. E conhecer um pouco mais, porque infelizmente o país é gigante, eu somente conheço São Paulo e o Rio, e tem muito mais uhum. por conhecer, né? Sim, 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 de sim, sim. fato. Mas também
Se você vier para cá, mesma coisa, cara, com certeza, né? A Golden Gate na ponte, né? Tem que vir para cá e Sim, conhecer, cara. verdade, verdade. Tá nos planos, tá no roadmap. Vamos ver se a gente vai conseguir O cara de Golden Gate tem aplicar. que vir para Golden Gate, né? Sim, sim. Vou dar um spoiler aqui. A gente está fazendo a gravação hoje. Talvez quando a gente publicar, pode ser que meu visto já tenha saído. Então, eu estou no processo ali de visto. Vamos ver se vai dar certo. Né? Que eu nunca fui para os Estados Unidos. Então, eu fiz agora a solicitação do visto. Ainda vou fazer entrevista. Nem fiz entrevista ainda. Vamos ver. Se der certo, quem sabe? Eu não apareço por aí. Com certeza, a gente arruma lá um tour bom da cidade e também da hora com o cara. Dá para você conhecer o nosso escritório, diferentes desenvolvedores, o time de Golden Gate. É um Uhum. prazer, cara. Show, muito bom. Muito bom, Ricardo. A gente está chegando praticamente aí no fim do nosso bate-papo. Então, queria agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Agora a gente conseguiu falar mais, né? A gente teve mais tempo para conhecer mais sobre você, sua carreira, sobre seu trabalho como Product Manager. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo e compartilhado o conhecimento aqui com a gente no Golden Talks. Cara, só eu que agradeço por ter convidado aqui para Golden Gate Talks. Desculpa aí se meu português às vezes fica, sabe, mas Nada, para mim é um tranquilo. Eu prazer também falo bom sempre demais. falar. Qualquer coisa já sabe, né? A gente tá aqui. Isso aí, show de bola. Mas fica tranquilo, seu português está bom demais. A galera aí pode comentar o que acharam, né? Show de E bola. Então, vou finalizar aqui como eu sempre faço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente publica. E o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, galera. Obrigado e tchau. Valeu.